Olá pessoal, Paulo Ricardo mais uma vez. Sejam bem-vindos ao quinto vídeo da série PLC mais métodos ágeis. E continuando a nossa série de vídeos, falando sobre métodos ágeis com controladores lógicos programáveis, a gente está dando ênfase ao framework Scrum. A gente vai ter alguns pontos chaves para conseguir rodar o Scrum para desenvolvimento de software de CLP ou de controle. A gente não vai conseguir sair rodando tudo de uma vez. É um choque cultural da maneira que as empresas da área de automação trabalham. É uma coisa que vai criar muito atrito e pouco engajamento. Então a gente tem que ir adotando alguns artefatos e adotando alguns princípios aos poucos até que a gente consiga um engajamento maior, projeto a projeto, e até no final a gente finalmente conseguir rodar o Scrum por completo, né? Então a primeira coisa para conseguir rodar o Scrum é o comprometimento do alto escalão da empresa. Isso é uma mudança da maneira de pensar, uma mudança na maneira de trabalhar. Então o comprometimento tem que partir do alto escalão da empresa, tem que partir de quem manda. Em primeiro lugar, por quê? Porque eles vão ser diretamente afetados. Como o Scrum e métodos ágeis, eles pregam que as equipes sejam auto-organizáveis, que elas sejam empoderadas, isso é uma mudança muito grande dentro da maioria das empresas na área de automação, onde muitas vezes o alto escalão, pessoas que não têm o mesmo feeling técnico, o mesmo know-how que as pessoas que estão executando, se intrometem no meio da execução e tem a mania de passar por cima de um do outro e acabar querendo delegar ordens pelo simples fato do cargo. E isso atrapalha rodar o Scrum, atrapalha a moral da equipe, atrapalha a produtividade. Essas pessoas não têm noção quanto elas estão degrinindo seus próprios profissionais e o quanto elas estão perdendo dinheiro por acabar com a eficiência deles, acabar com a motivação deles que eles têm para trabalhar. Você já viu algum processo ser implementado com sucesso do dia para a noite? Não. Então não espere que o Scrum vai ser implementado com sucesso em uma semana, na primeira sprint, na primeira vez que você colocar um artefato. Vai ser um trabalho de formiguinha, aos pouquinhos, passo a passo, que se tiver comprometimento, que se tiver uma aderência de todo mundo, a gente vai colher resultados muito positivos. Vamos começar aos poucos. Não adianta, mais uma vez, vou falar, não adianta querer colocar tudo de uma vez. É muita informação, é muita mudança, não vai funcionar direito e vai ter muito atrito. Toda mudança radical é traumática e leva a conflitos. É o que eu estou batendo na tecla aqui, já faz 3 minutos de vídeo, é 3 minutos batendo nessa tecla. A mudança é traumática, a mudança radical, ela vai trazer muito atrito, muito conflito, muito problema. Então comece aos poucos. Então nisso de começar aos poucos, comece com um projeto pequeno. Não vá tentar fazer uma mudança dessa radical em um projeto com 150 robôs, com 200 dispositivos, com 100 pessoas envolvidas. Não, isso aí é loucura. Entendeu? É pedir para que a coisa dê errado. Nada você vai fazer assim. Nada. É uma mudança na sua maneira de pensar, uma mudança na sua maneira de trabalhar. Nesse caso, pega um projeto pequeno, escolha bem seus artefatos a serem implementados, colocou lá o backlog, colocou uma daily, entendeu? Colocou uma sprint planning, colocou alguma coisa desse tipo. Você vai pegar, não vai ser perfeito no primeiro projeto, logicamente. Lidou com isso no primeiro projeto, segundo projeto, adiciona mais um artefato, mais uma ferramenta e tenta melhorar a maneira de trabalhar aqueles outros artefatos e ferramentas que você já estava trabalhando. Correto? Então, é um ciclo
de melhoria constante, mas é melhoria no produto, é melhoria no seu processo de gestão, é melhoria na maneira das pessoas trabalharem, a melhoria pessoal de cada um, uma evolução constante. É por isso que começa, quando tem uma certa maturidade, você vê resultados muito positivos, porque é sempre uma tentativa de melhorar nós mesmos, melhorar a sua gestão, o seu projeto, é sempre um ciclo de melhoria. Então você vai ajustar o seu processo continuamente, até mesmo dentro desse pequeno projeto. Se você começar a trabalhar com time box, né, com os eventos em time box, você vai ver que você vai ter que fazer melhoria sempre para a próxima sprint, sempre para a próxima vez que você for executar alguma coisa. Então esse é um ponto interessante dos métodos ágeis e principalmente do Scrum. E mude a maneira de pensar. Valorize o trabalho feito pelo seu time. Essa talvez seja uma característica muito difícil de mudar dentro dos gestores que a gente vê aí no mercado de automação. Raramente eles valorizam o trabalho feito pelo seu time. Quantos os profissionais que estão lá no campo, que estão na ponta da lança, já não sofreram por fazer um trabalho que teve requisitos, que teve todo um levantamento errôneo, você foi lá, executou, desenvolveu o software daquele trabalho, fez o melhor possível, alguma coisa de errada, não funcionou como deveria, o cliente está insatisfeito, e de vez a gente valorizar aquilo que já foi feito, ver o que está errado, procurar uma maneira de resolver e partir para frente, resolver e depois tentar melhorar o que aconteceu em todo o processo, desde o começo, desde a hora de orçar o que deu errado, não. A gente desvaloriza o trabalho das pessoas, desvaloriza, consequentemente, o seu próprio produto, a sua própria empresa, entendeu? E desmotiva todo mundo. E faz o cenário ser sempre pior e nunca para avaliar o que aconteceu do caminho desde que você fez o orçamento e jogou o projeto para dentro da empresa para iniciar os trabalhos até a execução, o que deu errado. Não para pensar nisso. Não sabe se levantou requisitos, se levantou, se foi tudo só da cabeça do programador. Ninguém segue um projeto do começo ao fim corretamente. Não tem uma lição aprendida. O que acontece? A culpa é de quem fez. Completamente errado. Né? Tem que valorizar o seu funcionário, valorizar o trabalho feito pelo seu time, valorizar a sua própria empresa. Os gestores têm que tomar essa consciência. Então, compartilhe, colabore e incentive. São 3 itens fundamentais. Compartilhe informação entre todos, colabore uns com os outros, incentive uns aos outros. Isso faz uma mudança gigantesca no dia a dia do desenvolvimento do software e de um projeto. Aumenta a produtividade. Isso é uma maneira diferente de trabalhar do que a gente costuma ver hoje em dia. Para a gente iniciar com o Scrum, né? A primeira coisa é um treinamento de toda a equipe, principalmente do alto escalão da empresa. E após esse treinamento, os primeiros passos para a gente começar a implementar o Scrum dentro de uma integradora, ou até mesmo dentro de uma própria empresa, uma própria indústria, né, que está querendo adotar o Scrum ali dentro dos seus projetos. Após o treinamento, a primeira coisa, o Scrum Master define com o PO o que dá para implementar. É uma decisão conjunta dos dois, porque o PO vai ser o dono do produto, é o cara que vai dar as prioridades, mas nessa fase, geralmente é o cara que está ainda sob treinamento do Scrum Master, que deve ser a pessoa que vai orientar a implementação do Scrum dentro dessa organização. Então, ele junto com o PO, ele ajuda a utilizar critérios, né, pegando critérios técnicos, do que dá para implementar nesse pequeno projeto logo de cara. Geralmente, a gente vai começar sempre tendo um backlog, essa é a ferramenta básica, e o PO tem que montar esse backlog. E a diretoria tem que apoiar. Apoie a diretoria, vocês têm que apoiar. Ou não sai do papel, ou vocês perdem tempo, perdem dinheiro, continuam lidando com o software da maneira errada, continuam lidando com projetos de automação da maneira errada e continuam perdendo dinheiro deixando seu cliente satisfeito.
Os desenvolvedores têm que aprender a colaborar entre si. Isso também é uma coisa interessante. O ambiente de automação industrial, às vezes, em algumas empresas, a gente tem pouca colaboração entre os próprios programadores, entre os próprios colaboradores. Então, todos os programadores vão ter que aprender a trabalhar mais em equipe e menos individual. Vamos ter que aplicar, dentro disso, um processo de revisão do software. Processo de testes, de revisão, o que algumas vezes traz conflito dentro das equipes de desenvolvimento. Ninguém gosta que o outro vá bedelhar o software dele, mas vai ser necessário aprender a aceitar esse tipo de crítica e trabalhar com revisão. Implementar testes, testes unitários, testes de integração, testes de sistema, rotinas de teste, coisa que a gente vê pouco. A gente vai lá, depois está tudo pronto, o cara vai lá, vamos ver se roda. E não roda nada, ele tem que sair remendando tudo lá no cliente, não faz o offline direito, não simula. Então, implementar novas rotinas de teste, isso vai fazer ganhar tempo de comissionamento e economizar dinheiro. Ter transparência, problemas vão aparecer. Parar de jogar o problema para debaixo do tapete. Deixar tudo transparente, tudo claro. Nessa série de vídeos, acho que é a tecla que eu mais aperto, ter transparência. Todo mundo saber o que está acontecendo e todo mundo ter o foco em resolver o problema, não em apontar os culpados do problema. E valide seu software internamente, valide seu software com o seu cliente antes de sair jogando ele para campo. Tenha certeza que você está seguindo o caminho correto, dentro do projeto, dentro daquilo que seu cliente precisa. Agregue valor ao seu software. Fala de começar essa implementação do Scrum, o que não dá para ficar sem logo de cara. Não sai implementando tudo logo de cara, vai dar problema. Então é o primeiro ponto. Estou falando isso esse vídeo todo e vou continuar falando sempre. Não dá para ficar sem a daily, não dá para ficar sem o quadro Kanban e não dá para ficar sem o backlog do produto logo de cara. Logo de cara você precisa desses 3 itens. E por quê? Porque esses 3 itens vão trazer mitigação dos riscos, mitigação dos erros, mitigação dos impedimentos, transparência e priorização. Simples assim. A daily você mitiga riscos todos os dias, você encontra erros todos os dias, você vê quais são os impedimentos, você traz a transparência com o quadro Kanban, você pega e prioriza tudo com o backlog do produto. É a base de tudo. Então, sem esses 3 caras, não dá para começar. Tem que ter. Programadores têm que implementar rotinas de teste de software. Tá? Tem que partir do princípio que existe uma metodologia, existe uma documentação e que existem até pessoas, por exemplo, em TI, que são especializadas somente em teste. Então a gente tem que começar a tomar atitudes como essa. Não é que todo mundo tem que contratar um especialista em teste. Não. Tem que aprender a testar, tem que ensinar os programadores a testar, tem que ensinar o PO a testar, tem que ensinar todo mundo a testar, porque programadores vão partir para testes automáticos ou manuais unitários, vão partir para testes estáticos, vão partir para testes de integração das rotinas de uma maneira manual ou automática e vão começar a fazer alguns pequenos testes de sistema. Mas os testes de sistema, para validar as funcionalidades, o PO vai fazer e vai fazer junto com o cliente. Então, o PO, sabendo como faz esses testes, ele consegue até orientar melhor o seu cliente que não entende muito bem sobre teste, a conseguir testar aquela funcionalidade e validar para poder fechar esse item pronto e agregar valor. Então, a gente vai partir para casos de testes, principalmente para os programadores, tirar o ego. Deixa o ego de lado, entendeu? Dá na mão do seu companheiro para passar por uma revisão, para fazer um teste estático, porque é aquela velha história. Quando você escreve uma redação, você lê e você não pega o seu erro. Quando outra pessoa lê a redação, ela pega os seus erros. Não adianta, todo mundo erra, todo mundo é ser humano. A gente tem que aprender a lidar com esse tipo de problema e só buscar a melhoria contínua.
ter um foco no usuário, no cliente. Então, sabendo as funcionalidades, ter um foco no usuário, no cliente, na hora de criar seus casos de testes, na hora de criar as suas rotinas de teste. E, se possível, utilizar a simulação. Nem que seja simulação do PLC, só para você pegar, utilizar o simulador para poder testar cada uma das suas funções. Perfeito. Isso aí todas as IDEs têm hoje. Mas se você puder ter um GM virtual ou ter alguma outra plataforma que você possa conectar o seu software e testar num nível maior, é muito melhor. A gente sabe que é caro, não é fácil, mas se possível, né, por favor, implementem. Se não, todo mundo dá para poder simular o PLC, a IHM, o DCS, todas as IDEs hoje têm um simulador disponível para você fazer os seus testes. E partindo disso, a gente vai ter que já implementar uma estrutura de um time Scrum. Isso não dá para ficar sem, a gente já tem que ter todo mundo sabendo o que tem que fazer. Então, num teórico time aqui, eu posso ter um programador de robô júnior, um programador de CLP júnior, um programador de robô sênior e um programador de CLP sênior. Por que eu teria, por exemplo, essa mescla de júnior com sênior? A ideia é que a equipe se torne homogênea com o tempo. Então, se a gente consegue manter sempre a mesma equipe para os projetos, a ideia é que esse programador júnior vá se espelhar, vai trocar informações com o programador sênior e vai aprender novas funções. Vai começar a chegar mais próximo do sênior. E com sorte você tem um programador júnior que está lá sem ser acomodado e buscando sempre coisa dentro do mercado e trazendo coisas novas para o programador sênior também. É uma troca de informação constante, são todos profissionais, todos têm como colaborar. E por que os programadores de robô no mesmo time de CLP? É importante que os programadores de robô comecem a entender como funciona o software de CLP. É importante que eles entendam como que funciona a dinâmica, para quando eles estiverem desenvolvendo o software do robô, eles saberem como a dinâmica vai se dar. Da mesma forma que o programador de CLP terá grandes vantagens se entender melhor a dinâmica da programação do robô. Ambos podem se complementar. Ah, o programador de robô agora é de PLC? Não, ele não precisa virar programador de PLC. Mas ele pode aprender um pouco do PLC para facilitar o dia a dia e se tornar um profissional mais completo. A mesma coisa para o programador de CLT. Tentar deixar a equipe o mais homogênea possível. Ter o Scrum Master, isso é básico, esse é o cara que vai treinar toda a organização e vai implementar em si o Scrum. E tem um Product Owner, que vai ser quem vai estar lidando com o cliente, vai ser o cara que vai conseguir, né, fazer o nosso backlog do produto priorizado, que vai levantar os requisitos corretamente, que é o cara que vai fazer com que o serviço, né, o trabalho desenvolvido pelo time de desenvolvimento esteja alinhado com aquilo que o cliente precisa e alinhado com as estratégias da empresa. Então, para a gente ir, como a gente falou que o básico tem um backlog do produto, aqui a gente tem um pequeno exemplo de backlog do produto. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho aqui montagem de rede PLC robô, criar rotina padrão para o robô, criar rotina padrão para o outro robô, robô 1 e robô 2, né? E nesse caso, a gente já teria um padrão de programação que é fundamental para tornar a programação mais ágil, nesse exemplo. Mais ágil no sentido de ser mais rápido nesse caso, tá? Para tornar a programação mais entendível também. Lembrando que em automação a gente não tem tantos frameworks do jeito que tem, por exemplo, TI, que facilita muito a vida. A gente costuma criar tudo do zero. E criar toda hora tudo do zero para no outro projeto, bom, perda de tempo e ninguém consegue entender, tem que perder muito tempo para debugar, para pensar quando outra pessoa tem que colocar a mão no software. Com o padrão documentado, isso melhora muito. Então, aqui um pequeno exemplo, né? A gente tem o item, né? Um requerimento lá, que é um tema, e ali dentro a gente tem as historinhas, né? Detalhando esse requerimento para auxiliar no desenvolvimento. A criação do backlog do produto, de histórias, isso seria algo para
para vários e vários vídeos, né? Então é só uma exemplificação para vocês. Um quadro Kanban, né? Um exemplo simples de um quadro Kanban, de tarefas a fazer que estão em progresso e as que foram completadas. O mais simples do quadro Kanban, e já traz muita informação, já traz muita transparência do que está acontecendo. E finalmente uma coisa que parece que é difícil em automação, definição de pronto. Quando o item do backlog do produto ou um incremento é descrito como pronto, todos devem entender o que pronto significa. Está no Scrum Guide. Mas isso deveria ser básico para tudo que a gente faz. Quantas e quantas vezes a gente não escutou aquele, tá pronto? Tá pronto, mas falta isso. Pô, não tá pronto, né, meu? Mas para ele tá pronto, porque a definição dele de pronto talvez não incluiria esse outro item. Vamos dar um exemplo. O cara chega para mim e fala assim, olha, tá pronto movimentação manual? Eu falo, tá pronto. O cara vai lá na HM e aperta lá, avança, recua, avançou, recua, tá funcionando. Aí ele aperta para avançar um grampo, o grampo falha, não fecha e não dá a falha. Ele fala, você falou que estava pronto. Eu falei, não, calma aí. Tá pronto movimento manual, falha não está pronto. Não, mas se falha não está pronto, movimentação manual não está pronto. Bom, quem está errado agora? Estão os dois errados, porque não teve uma definição de pronto. Eu não sabia o que era pronto e a outra pessoa não sabia qual era o pronto. A gente não tinha um acordo disso. Então, tem que ter essa definição para acabar uma série de problemas. E essa definição de pronto, ela tem que ser melhorada a cada sprint. A cada vez que a gente faz as entregas de produto, de incremento de produto, a gente tem que melhorar. Tem que deixar sempre ela mais clara. Então, ela é um contrato moral entre quem está desenvolvendo e quem solicitou esse incremento. O PO, o cliente. É um contrato moral que nós temos entre nós para ter certeza que a gente vai fazer aquilo que está acordado. Ou seja, eu vou entregar o pronto, como a gente definiu que era pronto. Ela tem que ser transparente, tem que estar à vista de todo mundo. Todo mundo tem que saber o que é o pronto para aquela funcionalidade. Ela tem que ser muito clara para não deixar dúvidas entre os participantes desse incremento do produto. Todo mundo tem que saber exatamente o que é pronto, não pode ter dúvida. Se tiver dúvida, tem que mudar essa definição até que ela fique clara. Então esse foi o vídeo 5. Muito obrigado a todos. Continue visitando o canal. Espero que vocês tenham aproveitado. Até aqui no vídeo 5 a gente falou dos passos para implementar o Scrum com software de PLC, mas pode ser usado também com DCS, pode ser usado com SCADA, pode ser usado com robô, pode ser usado para você criar suas simulações, né, de sistemas. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de mais essa série. Outras séries virão falando um pouco disso. Continue acompanhando o canal e muito obrigado.